Olá, sejam bem-vindos. Mais uma live. Nós vamos trabalhar a segunda parte do tema meditação. Já vamos começar a segunda parte de um tema dos mais importantes na minha vida, que mais foi se transformando no decorrer da minha experiência pessoal e que foi desenhando uma verdadeira transformação, mudança na maneira como eu pude lidar comigo mesmo e depois, em consequência, com os outros e com a vida. Então, nós vamos fazer a parte B do tema meditação ativa. Foi um método que eu conservo lá no decorrer da vida. Ofereço a vocês aí, a gente sempre tem alguma coisa interessante bebendo, né? Aqui você tem maracujá com gengibre, que você pode bater, e chá verde. Né? Chá verde é incrível, né? Um chá que tem qualidade. Se você digitar chá verde na internet, na web, buscar o que o chá verde tem, é maravilhoso. O gengibre é um antibiótico, né? Ele tem um poder imenso. E o maracujá é fantástico. Então, faça para você, use, deixa sempre um chá verde passado, aí você bate um maracujá, mistura, e o gengibre, que é impressionante, incrível. Bom, eu vou dando início nesse tema que é, para mim, um dos temas centrais, um dos temas mais importantes para a vida humana, para o fenômeno humano. Um tema maravilhoso, belo, e que nós no Ocidente cultivamos pouco. Ele é milenar, né? E foi valorizado recentemente. Então a parte B do tema meditação ativa, meu modelo de meditação, o que a meditação pode oferecer. Então, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou aqui no Instagram, fica 24 horas, eu sou o Vila, sou psicólogo clínico, mas aqui eu me apresento e estou fazendo um trabalho de mentoria. Mentor é aquele que fez um caminho que ajuda você a fazer um caminho parecido, dando algumas dicas do que viveu, de como passou e etc. Então, o nosso tema desenvolvimento humano é impressionante. É um tema que vai trabalhar com várias áreas da tua vida. À medida que os nossos vídeos forem sendo aumentados, nós vamos tocar em várias temáticas e você vai ter também ferramentas práticas, interessantes para você aplicar no teu dia a dia. Isso vai te ajudar como empresário, como amigo, nos teus relacionamentos amorosos, no teu relacionamento familiar, no teu desenvolvimento profissional. Então, são todos esses temas que nós vamos trazer e abordar aqui. Uma coisa importante, nós estamos montando um grupo no Telegram. Se você não tem o Telegram, instale. Ele vai ser um instrumento de crescimento muito forte no futuro. E lá nós estamos montando um grupo. Assim que ele alcançar um número de pessoas, nós vamos começar a dirigir um trabalho lá. Esse vai ser um grupo gratuito, depois nós vamos ter outros grupos monitorados, se você tiver interesse em trabalhar algum aspecto particular dentro de você. Então, perdeu esse vídeo ou quer saber dos outros vídeos da série, entre no YouTube, Silvio Vilela-Vila, lá estão todos os vídeos. Recomendação funcional. Convide um amigo, uma amiga, namorado, marido, sei lá, alguém que possa fazer esse trabalho com você, possa ouvir esses cursos com você e discutir. Isso vai ajudar imensamente. Nós vamos ter um grupo lá para fazer isso, trocar ideias, né? Depois vamos ter grupos pagos também, mas você pode fazer isso com um amigo, com um colega. Então a gente recomenda. Bom, o que nós vimos no nosso primeiro encontro? Uma passagem rápida para lembrar aqueles que viram e, se você não viu, para você ficar curioso e ir lá buscar. Nós estamos descrevendo um sistema. Cada encontro que nós estamos tratando aqui, nós estamos aprofundando em um tema importante do desenvolvimento humano. Se você tiver um caderno e for anotando, você vai perceber depois um sistema para o seu desenvolvimento pessoal. Eu tenho usado isso tudo na minha vida. Tudo que eu vou colocar aqui não será teórico.
São coisas que nesses anos todos, fazendo terapia, mergulhando, imersão, retiros e um monte de coisa que eu já fiz, eu fui buscando, pegando essas ferramentas, aplicando, e isso foi ajudando na minha saúde psíquica, emocional, no meu desenvolvimento, no meu crescimento, etc. Então, grupo do Telegram, grupo do YouTube, você encontra tudo lá. Nós estamos tratando da meditação como um ritual de poder, né? Então, o que é um ritual? Não tem nada de místico, nem de espiritualista, quando nós usamos a palavra ritual. Ritual é algo que você começa a fazer periodicamente. Você pode fazer uma vez por semana, a cada 3 dias, dia sim, dia não, ou todo dia. Mas ele tem mais ou menos a mesma característica. Você escolhe um lugar, você escolhe uma música, é um ritual. E a meditação ativa, ela envolve 2 sentidos de um ritual para você. É um ritual de poder, então, ou seja, eu vou passar lá no grupo do Telegram uma árvore sistêmica humana, que é um vídeo que eu tenho, tá aí no YouTube, que fala a respeito do homem como uma árvore. Uma das raízes fortes desta árvore é o poder. Você precisa de poder para fazer as coisas. Hoje em dia está muito em moda a palavra empoderamento, né? Ou seja, você precisa virar a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Você precisa de poder, né? Então, esse ritual, ele vai fortalecer essa raiz da tua árvore, né? Se você não tem um ritual, eu recomendo que você preste atenção e estabeleça esse ritual, o ritual de poder. E o de sabedoria, por que é um ritual de sabedoria? Você vai ver que na meditação que eu faço, quando ela é feita plena, né, nós vamos trabalhar a prática daqui a pouco, se der nesse segundo encontro, envolve planejamento, né? Você precisa ter um conhecimento, uma sabedoria sobre você mesmo, você precisa ver a tua vida do alto. Então é um ritual de poder e de sabedoria. Eu dei o exemplo no encontro passado que grandes obras da humanidade foram feitas por causa do poder espiritual. Dei como exemplo as pirâmides do Egito, e tem grandes obras, todas elas têm um fundo da conexão do homem com o universo, espiritualidade. Falamos também que esse modelo de orientação não é de meditação, não é do extremo oriente, né? China, Índia, é mais do Oriente Médio, né? Eu extraí da cultura hebraica esse tipo de meditação e aperfeiçoei com muitos outros elementos aí da minha experiência, né? Falamos também sobre a década do cérebro. O Bush, pai, presidente dos Estados Unidos, 10 anos fez leis, investiu milhares de bilhões de dólares no conhecimento do cérebro. Por isso hoje nós temos tantas máquinas que foram desenvolvidas que têm capacidade de ler o cérebro e tantas informações. Por causa desse movimento todo, houve um impulso muito grande nas neurociências, que estudam o sistema nervoso e toda a implicação dele na saúde humana. Tem muitas áreas, muitas áreas acadêmicas incorporaram o estudo do cérebro e a neurociência. Também falamos a respeito da psicossomática, uma área que eu gosto muito, eu tive na faculdade de psicologia e continuo estudando. A psicossomática é como que as tuas emoções, como que a tua mente, como que a tua disposição, como ela faz com que o teu sistema neurotransmissor, neurohormônio, sistema endócrino, os hormônios do teu corpo sejam liberados. E eu expliquei um pouquinho isso no vídeo 1, então falamos sobre psicossomática, não perca. E nós falamos a respeito do mundo VUCA, V-U-C-A, ou em português VICA, V-I-C-A, que é uma das maneiras sociológicas, psicológicas de descrever o mundo hoje. O que acontece com esse VICA, com essa sigla? O mundo é volátil, né? O mundo é incerto, o mundo é ambíguo, né? E então existe uma movimentação, uma correria, uma mudança, uma transformação. E essa sigla VUCA explica, se digitar aí no Google, você vai ter bons artigos sobre o mundo VUCA.
mostra como tudo isso altera o nosso sistema cerebral, hormonal e muitas doenças que nós estamos tendo de pele, respiração, sistema digestivo, sistema sexual e tudo, está envolvido com essa aceleração toda. E o que nós estamos descobrindo? Por que tem tantos artigos científicos sobre meditação? Porque a meditação para o leão que está correndo atrás de você. É um momento consciente onde você diz para o teu organismo que não tem nenhum leão atrás de você. Bom, e falamos sobre as 4 potencialidades humanas, físico, mental, emocional e essencial. E falamos principalmente sobre o essencial, que lá você tem a consciência, o arbítrio, que é o poder de escolha, a vontade, e o mais importante de todos. Olha, agora tinha que entrar uma música de violino para eu dizer a palavra amor. Mas não é esse amor, homem, mulher, amigo e etc. É um amor no sentido de conexão, ou seja, você em sintonia com o universo, com a vida e com as várias dimensões dela. Bom, falamos a respeito disso e de 2 princípios fundamentais, vida e morte, agregação, desagregação, construção, destruição, 2 princípios que fazem com que o universo se movimente. Falamos também sobre coisas importantes aqui da área do desenvolvimento que vão entrar na meditação. Propósito. Você é uma pessoa que tem propósito? Sabe o que é propósito, direção, sentido? A missão na tua vida, você tem uma missão? Por exemplo, plano. Há um plano na tua existência, nós vamos ter ferramentas aqui que são os 2 mapas, o mapa existencial e o mapa da vida. Em outras lives eu vou detalhar os mapas. Nós vamos falar sobre poder, sabedoria e ação. Essa tríade é construtora da realidade de tudo que você faz. Você precisa do poder, sabedoria e ação para progredir. Falamos sobre valor. Por exemplo, se eu perguntasse agora aqui, de bate-pronto para você, escreve aí numa folha de papel, 5 principais valores da tua vida em ordem de importância. Já. Você tem? Você sabe quais são os teus valores? Os 5 principais valores da tua vida? E aí eu pergunto para você, a tua prática de vida de segunda a domingo estão em harmonia com esses 5 valores ou em distonia? Será que uma certa sensação ruim na tua vida pode vir disso? Bom, autoconhecimento. Autoconhecimento. Homem, ser humano, mulher, conhece-te a ti mesmo. É importante. Se você ainda não tinha despertado muito para isso, siga o nosso canal, nós vamos falar sobre isso aqui. Bom, por que a meditação? Agora entrando já no nosso tema de hoje. Isso foi um resumo do que eu falei no nosso tema passado e que também refresca para você estar pensando novamente. A vida ela é feita de movimento e pausa. Só que nós somos mais hábeis em ficar nos mexendo do que de parar. Então algumas pessoas elas estão há anos sem fazer pausas para olhar para dentro de si e para olhar do alto a tua vida. Olhar ela numa pequena folha de papel, que é o mapa bimestral existencial que eu vou fazer aqui, que vai te ajudar muito em outra live. Pausa e movimento. Se você não está realizando um momento de pausa, onde você puxa o breque do universo, onde você para o planeta Terra, onde você para tudo que você está fazendo, desliga o celular e etc. E você mergulha dentro de você, pode ter certeza. Isto está contribuindo para a tua falta de saúde. Você precisa da pausa. A meditação é uma contribuição para esse momento de pausa. Por que isso é tão importante? Vou contar uma historinha para vocês interessante, engraçada, né? Que é a história de Amolau Machado. Diz que tinha um grupo de lenhadores já maduros e começou a entrar alguns lenhadores mais jovens, né, com os caras fortões, né? E aí olhavam aqueles lenhadores mais maduros, né? E se exibiam, né? Porque mostravam que eles é que tinham força para cortar árvore, aqueles caras não tinham que se aposentar. E aí, assim, para tirar essa situação a limpo, pegaram um dos mais maduros lá
que era lenhador, e fizeram um concurso. Pegaram 2 fileiras de árvore, né? Botaram o cara mais fortão dos jovens lá para cortar a árvore e botaram o lenhador mais maduro para cortar as árvores. Bom, o jovem fortão pegou o machado lá e estava só esperando o cara dar a partida para começar a bater a árvore. E aí ele olhou para o lado e viu lá o cara mais maduro, né, amolando o machado e tranquilamente, né? Quando o cara disparou, ele já começou a bater na árvore e foi cortando, né? E quando ele deu uma olhada, sempre ele via o cara amolando o machado. Chegou no final, o cara terminou o horário. Surpresa! O cara maduro tinha cortado muito mais árvores do que ele, que tinha se esbaforido todo. Qual é a grande lição? Você tem que parar para amolar o machado. Não adianta só força. Você precisa de corte, você precisa de sabedoria, você precisa de pausa. Então, assim, meditação é muito sobre amolar o machado. Às vezes você está correndo muito e está esquecendo de afiar o machado. Olha, deixa eu te falar outra coisa fundamental da vida que talvez a meditação auxilie. Você já reparou em um dia, um determinado dia, vamos chamar de um sunshine day, aquele dia de sol brilhante, né? Maravilhoso. Você levanta bem, as coisas acontecem num certo ritmo e você assim pega o teu carro, as coisas dão correto, o farol está aberto, se você pega ônibus, o ônibus chega na hora certa, você chega no lugar, você faz as coisas, você encontra a pessoa que você precisou, você lembrou de pegar um último item antes de sair de casa e de repente no trabalho você precisou daquele item que você podia ter esquecido, e assim você chega no final daquele dia e você tem uma sensação que tudo andou em ordem, em sincronia. Agora, você já teve aquela sensação daquele dia que se você não tivesse saído da cama era a melhor coisa que você fazia? Porque as coisas começam a dar errado, se atrapalhar e desde o que você levanta e até na hora de dormir você chuta o pé da cama. Isso é uma desincronia. Evidentemente, a nossa vida, ela tem sincronias e desincronias. Mas eu desconfio, olha, uma desconfiança, de que à medida que você trabalha muito o teu interior e regula o teu cronos, a tua relação com a vida, é mais provável você, bem com você mesmo, ter momentos de sincronia, aonde você vai encontrar a pessoa certa, no local certo, na hora certa e etc. Vou te dar um exemplo maravilhoso. Eu assisti aquele filme chamado Fome de Poder. Aliás, recomendo para você. É a história interessante do McDonald's. Não sei se você gosta de McDonald's ou não, mas independente do lanche, o filme é incrível. E lá conta os irmãos McDonald's e um vendedor de máquinas de milkshake que chega lá e vê o método da loja, fica apaixonado e vai montar um negócio. Ele é muito dinâmico, mas um cara que só fez... Tudo que ele fez na vida deu errado. Tanto que quando ele pediu empréstimo no banco para montar as primeiras lojas do McDonald's, ele fez escondido da mulher, que não acreditava mais nele. E se ela soubesse que ele tinha penhorado a casa para montar casa de lanche, ela matava ele se separava dele. Então ele fez escondido. E ele estava indo muito mal. As lojas, ele estava, eu acho que nesse momento do filme, ele está com 11 lojas. Mas ele está quase já entrando em falência, endividado e coisa e tal. E ele está na área do financiamento, ele foi lá para reclamar com o cara que o camarada tinha mandado para casa dele uma carta dizendo que ele estava devendo e que ia quebrar. Ele falou, eu comuniquei vocês que não era para me mandar correspondência, que era para me ligar, e o cara estava se desculpando. E ele estava muito alterado, porque a mulher dele descobriu, né? E o cara estava assim, sem saber o que fazer. Bom, enquanto essa cena acontece,
na baia do lado, olha, presta bem atenção nisso, tem um cara sentado que estava lá tratando com outro gerente do banco, com alguém lá. E ele ouve aquele cara gritando ali, falando alto, coisa e tal, e chama a atenção dele. Aí ele ouve a palavra McDonald's, ele fala, nossa, aí ele entendeu que ele era o dono da loja do McDonald's. E ele, quando o cara levantou e saiu, ele foi atrás do cara. Falou, companheiro, desculpa, posso falar com você? Escuta, eu vi você falando ali, você é o dono daquela loja McDonald's? Aquela loja ali? Nossa, eu amo demais aquela loja, cara, você tem um método incrível lá. Você me perdoa, mas com a loja que você tem, eu vi você falando que tá mal o negócio. O cara no começo ficou bravo. Falou, você estava ouvindo a minha conversa? Falou, não, olha, eu sou economista, eu gosto demais do teu lanche, eu acho incrível esse negócio estar indo mal. Você pode permitir que eu te ajude, que eu possa dar uma olhada, eu posso te ajudar de alguma maneira. Bom, eu sei dizer que ele acabou aceitando. É isso que você está imaginando. Esse cara aí do lado se tornou o segundo sócio de toda a rede mundial do McDonald's. E, na verdade, foi esse cara que evitou o McDonald's quebrar e que abriu uma nova dimensão do negócio. Que o negócio do McDonald's não era bem vender lanche, mas o negócio era o aluguel de lojas e de terrenos. Era um aspecto imobiliário da transação que a loja efetuava e que, na verdade, impulsionou o McDonald's. E eles então passaram a comprar os terrenos e todos os franqueados, e foi um negócio fantástico que o McDonald's deu na potência que você conhece. Aí eu pergunto para você uma coisa. O que é que na vida fez aquele cara sentar do lado daquele banco naquele dia, aonde o cara do McDonald's estava tratando os assuntos da lanchonete? Fala para mim, o que é isso? O que significa isso? E eu pergunto, será que você está perdendo, né, todos esses encontros na tua vida? Será que você tem chegado sempre um minuto depois? Ou meia hora antes? Será que você está em sincronia ou em dissincronia? Bom, veja o filme, é um filme interessante, e eu apliquei tempo aqui da nossa live para estimular você a compreender que aquele tempo que você passa aparentemente parado em meditação pode ser um momento onde esse relógio está sendo acertado na tua existência. Eu, sinceramente, falei para vocês que a meditação para mim é a cereja do bolo de todo o processo da minha vida. Foi o que me livrou de grandes problemas e que me aproximou de grandes soluções. Então eu estou compartilhando com você, até falei que nós íamos ter tranquilidade aqui nas lives, se precisar nós vamos fazer uma terceira com o tema meditação, porque eu quero te passar tudo como foi importante para mim a meditação enquanto uma ferramenta de vida, de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então nós vamos com calma e eu vou fazer questão de trabalhar com você com bastante vagar nesse tema. Então, talvez a meditação seja aquele momento do teu dia em que você vai acertar o relógio, o Cronos do universo com a tua existência para que a tua vida flua num outro ritmo. Bom, falado tudo isso, eu espero ter te estimulado muito a estabelecer a meditação na tua vida. Eu vou agora entrar na prática, Vou te sugerir como foi o meu caminho e como que você pode fazer o teu caminho, que vai ser diferente do meu, mas eu acho que vai ser interessante para você praticar. Olha, a primeira regra, se você tiver com um caderno aí, anota, Primeira coisa que é importante, faça. Faça o quê? Pare, marque 10 minutos, 15 minutos
e senta num lugar quietinho, no teu quarto, na tua casa, no banheiro, não sei, qualquer lugar. E fique parado em silêncio, olhando para dentro de você. Olhe os teus pensamentos, sentimentos, veja o dia que foi ontem, olhe o dia de amanhã. Eu estou falando assim, essa é a primeira regra que eu quero te estimular a fazer. Eu vou dar um passo a passo aqui. Mas assim, antes de mais nada, comece a criar um lugar sagrado onde você para o teu universo, para o teu dia. Respira, desliga o celular, coloca ele para despertar em 10 minutos e olha para você, olha para dentro de você, olha para os pensamentos que vão ficar sem parar na tua cabeça, olha para as emoções, olha para a semana, olha para o dia anterior, olha para a semana que está para vir, olha para o dia posterior, o dia que está para chegar. Isso vai te colocar no começo da praia. Deixa eu falar uma segunda coisa antes de entrar no método. Nesse final de ano, foi bem legal, eu tive uma experiência muito interessante. Há muitos anos, eu tenho várias coisas que eu quero fazer na vida e que estão anotadas, né? A gente vai trabalhar 2 mapas, um mapa é o bimestral e outro mapa é o mapa da vida. Então eu tenho um mapa para os próximos 30 anos, se eu viver, enfim. Não importa se eu viver ou não, mas está lá várias coisas. E tinha um item na minha lista que era, assim, ter a experiência do surf, né? A prancha do surf na praia e subir numa prancha, mexer, né? Não quero mais ser surfista, não é esse o caso. Mas assim, estava marcado lá que eu queria brincar com uma prancha, fazer um curso de surf. E eu estava esperando a vida, né? Porque quando você tem um mapa e coloca um item lá, você de vez em quando vai olhar para ele. Na meditação, esses 2 mapas vão fazer parte da tua meditação, se você me seguir aqui, me acompanhar, e eu vou depois dar o modelo dos mapas e você vai ter um momento para olhar para o mapa. E eu sempre olhava lá, né? Surf, tinha um item lá chamado surf. Eu falei, engraçado, quando é que eu vou fazer isso, né? Aí nesse final de ano eu fui para Santa Catarina e fiquei numa praia lá que eu acabei escolhendo por causa do guia de hotéis, enfim, acabei indo para uma praia. E quando eu estou lá, assim, meio descobrindo, conversando com a recepcionista, como que era a praia e como é que era, enfim, o que estava acontecendo ali, ela falou, olha, você não sabe, né? Essa praia é uma das 2 ou 3 melhores praias do mundo para você aprender surf. Eu falei, é mesmo? Ela falou, o tipo de onda, como queda e etc, né? Então, eu falei, poxa, e tem um curso legal? Ela falou, nossa, tem aqui a Val e o Josué, que são 20 anos, eles fazem isso, um pessoal maravilhoso. Eu falei, é mesmo? Eu falei, me dá o endereço, o telefone deles, fala que eu quero fazer uma aula. Fui para lá e fiz ali o básico, né? E foi uma experiência incrível, né? De muito sal, muita água. Bom, e também momentos que eu consegui ficar em cima da prancha, foi muito legal. Aliás, sugiro para você, aqui em desenvolvimento humano, né? Faça coisas diferentes, né? Não importa bem o que vai acontecer, né? Aprenda a dançar, eu tenho uma lista enorme de coisas que eu quero fazer. E o surf foi uma delas. Então assim, aqui na meditação, eu vou usar uma experiência que eu tive lá. Era bem legal que o Josué, um dos principais instrutores lá, teve vários, todos maravilhosos, mas o Josué, a primeira coisa que ele fazia é falar assim, o surfista tem que parar e olhar para o mar, né? E olhar como é que estão as ondas e coisa e tal. Então ele colocava a gente naquele clima de sentir o mar e coisa e tal. Mas ele explicava para a gente o porquê disso, né? Você vê o formato que estão as ondas, como é que está ali o movimento das águas, e quando você vai entrar, o surfista ele precisa passar as ondas. E Fantástico até no final do ano mostrou isso. As ondas, elas são separadas por um corredor. Esse corredor, normalmente, ele forma um contrafluxo na praia e ele puxa você para o fundo. O principal motivo de afogamento das pessoas
é esse corredor. Inclusive, se você começar a olhar para a praia, você vai perceber onde as ondas quebram, tem uma separação, esse corredor é formado. Se você prestar bem atenção, você vai ver esse corredor. Muita gente é puxada para o fundo nesse canal. E o que é ruim para o banhista comum, para o surfista é a única maneira dele conseguir ir para o fundo. É ele pegar esse corredor, porque ele ajuda você a vencer a onda, alcançar o fundo para pegar as ondas e vir aqui para a orla da praia. Ok? Então, isso eu aprendi aí no final do ano e foi bem legal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você nunca meditou, você vai ter a mesma experiência que eu. Quando a pessoa que me instruiu, né, uma das pessoas que me instruiu em meditação, eu era bem jovem, eu tinha 22 anos quando eu comecei. E ele falou para que eu ficasse lá enfim, começasse a me silenciar e a meditar. A minha cabeça parecia a Praça da Sé 6 horas da tarde, mas não aqui na pandemia, que não tem gente não. Parecia a Praça da Sé 6 horas da tarde, nos dias normais aqui de São Paulo. Ou seja, eu ficava com uma confusão de pensamentos que não paravam, né? Minha mente era completamente atordoada de pensamentos. E provavelmente vai acontecer isso com você, né? Então, você tem que pegar esse corredor dentro de você, descobrir a separação das ondas e ir para o fundo. Isso não vai ser rápido, nem vai ser fácil e nem vai ser de imediato. É um exercício. Deixa eu falar uma outra coisa para você. A meditação é um músculo. Meditação é um músculo, ou seja, quanto mais peso você for pegando e aumentando, mais você vai gostar de levantar o peso e mais você vai ser beneficiado. Então, assim, não desista por causa das ondas. Você pode falar assim, a meditação não é para mim, eu fico com a mente com um monte de pensamentos, não paro de pensar. Isso é um item importante para você anotar. Minha mente está cheia de pensamentos. Por que eu estou assim? Então, se você continuar no canal aqui, no decorrer nós vamos falar sobre ansiedade. Já teve uma live nossa que nós falamos de ansiedade, depressão e estresse. Pegue lá no YouTube, no canal e veja. Então, faça a meditação, saiba que terá as ondas, que você vai ter que vencê-las, mas você vai vencê-las. E você vai ter experiências cada vez mais maravilhosas e profundas. E eu vou dizer algo para você. Quando você começar a experimentar essas lacunas de pensamento e ter uma sensação de ser, a gente não trabalha a meditação, eu expliquei na nossa última live, a meditação do extremo oriente, que é assim, não ter pensamento, não ter sentimento, não ter emoção, não ter movimento, não. Nós trabalhamos a meditação ativa. Só que você vai escolher os pensamentos que você quer ter, as emoções que você quer ter, a intuição que vai fluir dentro de você. Então, é um exercício. Se você se dedicar, você vai vencer as ondas e você vai chegar no fundo e vai pegar a onda para voltar. E vai ser bem legal, vai valer a pena. Bom, eu acho que de partes básicas aqui, eu já te dei alguns estímulos que eu espero que sejam interessantes. A Márcia que falou que foi uma decisão péssima porque eu fiquei careca. Na verdade, eu vou explicar até num outro filme que está lá no YouTube por que eu cortei careca, foi uma experiência de autoconhecimento, foi bem legal. E o cabelo está crescendo, eu tinha o cabelo cacheadinho, mas enfim, não vai voltar a ser cacheadinho, mas eu estou procurando agora um visual interessante aí quando o cabelo começar a voltar mesmo. Mas enfim, vamos começar, né? O que eu sugiro para você como prática? Agora entrando na prática mesmo, né? Primeiro, defina uma periodicidade, né? Ou seja, como é a tua semana? Não sei se você já pensou nisso. Nós vamos ter um vídeo aqui para falar de ciclos, eu acho que é legal você não perder, aí para frente. Ciclo é uma das coisas mais importantes na vida, você ficar atento aos ciclos, né? Então, assim, o teu ciclo normal de trabalho é de uma semana ou você tem trabalhos que você faz a cada 15 dias?
Se o teu ciclo for semanal, deixa eu perguntar algo para você. Se você está com um caderno aí, escreve para mim. Você vai começar com quantos dias? Dia sim, dia não? Todo dia? Uma vez por semana? Essa é a primeira definição. Só que assim, uma vez você definindo que esse ritual de poder e sabedoria vai ser feito, aí você precisa bancar. Então, talvez seja legal você não marcar todo dia no começo, né? Então, define um período, ó, dia sim, dia não. A cada 3 dias, uma vez por semana, eu vou fazer isso. Legal. Primeira coisa, periodicidade. Depois, define um tempo, né? Eu recomendo que você comece pelo menos com 15 minutos. Eu acho que é um tempo legal, dá para começar, né? Hoje a gente tem celular, você põe aí no despertador, 15 minutos, deixa o celular no silencioso, o despertador funciona mesmo assim, e aí você já tem o teu tempo e a periodicidade, né? Marca aí na tua agenda. A gente vai ter aqui no canal um momento para trabalhar agenda de tempo e agenda de dinheiro. Isso é bem legal, né? São coisas importantes da nossa vida. Então assim, na tua agenda, marca o período, de quanto em quanto tempo você vai fazer, marca o tempo que você vai fazer. Aí assim, define um lugar. Se você puder, faça sempre no mesmo lugar, né? Tem um cantinho lá no teu quarto que você pode comprar um tapetinho legal, ou você vai fazer numa cadeira, ou você vai fazer sentado na cama, ou você vai fazer de pé, ou você vai fazer andando no teu quarto, sem problema. Você pode fazer a meditação ativa de muitas maneiras. Você não precisa ficar só sentado, eu vou tratar daqui a pouco disso. Então, escolhe um lugar que você sempre vai fazer, ou se é um parque que você vai fazer a tua meditação. É legal, se você puder fazer sempre no mesmo lugar, eu recomendo que você faça isso. Então assim, periodicidade, o tempo, o lugar. Aí é legal você escolher um texto para te acompanhar, né? Assim, se você tem base aí, da maioria das pessoas no Brasil tem base cristã, né? Então se você tiver base cristã e quiser usar os Salmos, eu recomendo, é um super livro, né? É um dos livros da Bíblia. Leia Salmos, é uma viagem maravilhosa, né? Emocional da relação com o sagrado. Mas pode ser um livro de sabedoria do Marco Aurélio, do Sêneca, pode ser um livro de aforismos, pode ser um livro de poesia, eu não sei. Que textos tocam profundamente a tua alma e fazem você pensar sobre a tua vida de uma maneira profunda? É isso aí, né? Se puder ser o livro de Salmos, lá tem tudo, é o que eu recomendo. Então, escolher o texto, uma coisa importante, escolha uma música. Escolha uma música que seja legal, né? Pode ser, por exemplo, uma música própria para meditação. Se você digitar aí no YouTube, você vai ter um monte de música legal. Pode ser música clássica. Se você quiser meditar com funk ou rock and roll, tudo bem, né? A meditação ativa tem espaço para isso. Mas é contigo, né? Se você tem uma base espiritualista, escolha um cântico espiritual, né? Canto gregoriano, enfim. Aí eu vou deixar teu cuidado. Eu já testei um monte de cânticos, eu acho bem legal, coisas que sensibilizam. Então, texto e música. Bom, existem outras ferramentas quando essa meditação se tornar algo bem completo na tua vida. Se você me seguir, me acompanhar, né? Eu acho que ela vai ocupar um grande espaço na tua vida e vai ser algo incrível. Então, existem ferramentas que eu uso na minha meditação depois desses anos todos, né? E aí você pode vir a usar. Aqui no canal você vai aprender a construir elas, que é assim, um organizador de tempo, porque na minha meditação, como ela é um pouco mais longa, eu olho como eu estou usando o meu tempo, é uma medida de reflexão para mim, né? O mapa existencial é um mapa bem simples, eu vou ensinar você a construir ele, que você olha o teu bimestre. Então, eu uso o mapa
na meditação, tá? O mapa da vida é um mapa que você vai programar para a tua vida inteira, coisas que você quer fazer, coisas que você precisa alcançar. Então eu uso esse mapa também na meditação e eu recomendo. Então nós falamos sobre o básico aqui, que é o que pode instrumentar a tua meditação ativa, né? Falamos de um lugar, de um tempo, de um período, espero que você tenha anotado, música, texto e outras ferramentas que você pode usar neste momento que você vai dar a pausa na tua vida, que você vai puxar o breque de mão do universo, que você vai parar o planeta Terra, que você vai olhar para trás, olhar para o momento e olhar para frente, que você vai se ver, que você vai ver os outros que estão ao teu redor e são importantes para você. Você vai olhar para a vida e a vida vai olhar para você. Você vai falar com a vida e você vai ficar um pouco quietinho para ver se a vida fala com você. Por isso que a minha primeira regrinha lá do início, que não tem nada de tudo isso que eu falei, é aquela: faça. Né? Fica 10 minutos quietinho num lugar, é o primeiro passo. Depois você vai tornando a coisa complexa, vai tornando a coisa mais robusta. Eu faço isso desde os 22, eu estou com 56, então eu faço isso há bastante tempo. Então eu tenho, se qualquer coisa que você faz por bastante tempo, você acaba aperfeiçoando aquilo e tornando aquilo interessante. Pessoal, maracujá, gengibre e chá verde, fantástico. Eu recomendo a vocês que façam e se hidratem. Bom, falamos a respeito de essas partes básicas. Agora, eu queria falar com você a respeito de algo central na meditação. Para mim, né, se você for agnóstico, cético, ateu, niilista, né, você vai ter que encontrar isso de outra maneira. Né? Aí é contigo, não sei, a natureza, a vida, mas assim, para nós que temos uma visão de uma vida infinita, ela é o ponto central desse momento. Então, o eterno, o atemporal, o infinito, o inominável, o incognoscível, a vida infinita, Deus, o Pai, a divindade, como você conceber isso? Né? É um momento de encontro com ela, é um momento principal. Ah, mas no resto do dia, então quer dizer que eu não me encontro com ela? Não. Eu espero que esse encontro seja tão íntimo, romântico e maravilhoso, né, e encantador, que você vai ficar apaixonado o resto do dia na relação com ela. Mas assim, esse é o momento romântico. Sabe aquele casal que separa aquele encontro romântico para acontecer naquele dia especial com vinho, com uma vela, com um ambiente... Tem muito casal aí que está deixando isso de lado e não é bom. Mas enfim, esse momento é o encontro da tua alma com o marido dela. Né? Então, por isso que eu falo que prepare o lugar, prepare a música, prepare o ambiente, prepare... É uma coisa fundamental. Então, o eterno é o centro desse processo. O sagrado, para mim, né, é o centro do processo. Então, abra um espaço na tua meditação para isso. Duas chaves fundamentais para a meditação. Consciência. Aliás, assim, olha, no nosso canal aqui a gente tem 3 palavras-chave, né, que é poder, sabedoria e ação. Sem isso você vai ter muita dificuldade na tua vida em realização de muitas coisas. Então, como é que está o teu poder e a tua sabedoria e a ação? E tem uma palavra que eu criei, né, um neologismo, que é do meu canal de desenvolvimento, que é assim, conscienciação, o A grande. O A da palavra consciência, que termina, eu uso como ação, começo de uma nova palavra, mas escrevo tudo junto. Conscienciação.
Para mim, o maior poder da vida humana é a consciência e você agir sobre aquilo que você tem consciência. Então, eu recomendo fortemente que você use a consciência como a chave do teu processo de meditação. Você vai tomar consciência de você, consciência da vida infinita, consciência do teu passado, consciência do teu futuro. Você vai começar a parar alguns minutos para se importar com isso. Eu acho muito legal. Segunda chave, consciência uma, outra chave. Respiração. Olha, parece impressionante, mas a palavra respiração, ela tem a mesma origem da palavra espírito, né? Expirar, respirar, inspirar e espírito é tudo uma coisa só. Então, assim, uma das coisas que a psicossomática ensina é que o nosso estado de alteração fisiológica por causa de preocupações, uma das coisas que altera demais é a respiração. Aliás, tem duas coisas muito impressionantes. A respiração e essa musculatura da cervical aqui e do ombro. Tá? Então, se você puder parar desses 15 minutos que você separar inicialmente para começar o processo, né? Prestar atenção na tua respiração, respirar mais profundamente e mais rápido durante alguns minutos, principalmente observando o teu estômago, né? Aqui o plexo solar, essa energia, essa área das emoções, eu recomendo esse exercício inicial, tá? Então você senta e olha primeiro a tua respiração. Né? Depois você olha essa musculatura aqui, ó, do teu pescoço aqui e da tua cervical. Né? Então eu recomendo um pequeno exercício respiratório, de respiração profunda, depois que você massageie essa região tua aqui, né? E depois que você faça um desmascaramento. Porque uma outra coisa que o pessoal tem estudado é que o nosso rosto vai ficando tenso. Aliás, tem gente que nem sorri direito. Vai ficando carrancudo, né? Vai ficando, sei lá. Então, assim, faça o desmascaramento, né? Mexa no teu, o que eu chamo de desmascarar, que é como se você tivesse uma máscara no teu corpo, no teu rosto, de silicone, e você fosse retirar ela, sabe? E aí você começa a massagear o teu rosto inteiro, né? Veja se ele está tenso, se ele está preso, e faça um exercício assim de desmascaramento. Essas coisas iniciais vão te ajudar na meditação, vão ser muito legais, vão dar os primeiros passinhos, entendeu? Outra chave, né? Estamos falando das chaves iniciais, né? Assim, falar, essa é fácil, tá? Principalmente para as mulheres. Para os homens também, hoje em dia tem homem que está falando bastante. Eu posso me incluir entre eles. É o seguinte, você vai falar na tua meditação. Inclusive, se for um lugar secreto teu, eu até recomendo que você fale em voz alta. Veja bem, hein? Falar sozinho é coisa pra gente que não é muito certa, mas falar com você mesmo é a maior das sanidades, entendeu? Então, se você não fala com você mesmo, comece a falar, porque é muito legal. Você começa a exercer a reflexão. Fantástico, bem legal. Então, assim, esse movimento é fácil, que é de você pôr para fora. Tá chateado com alguém? Fala nesse teu momento de meditação. Tem alguma coisa que não funcionou direito? Tem alguma coisa que você está querendo muito realizar e é importante para você? E você, uau, precisa fazer aquilo, tem um trabalho que você tem que fazer, que você tem que concluir, que você tem que terminar? Começa a falar. Fala, eu vou fazer isso hoje não vai escapar, eu vou para cima, eu vou vencer, eu vou... Não, agora eu fiquei valente, agora eu vou mesmo, e coisa e tal. E... Pode ser um movimento da tua meditação ativa.
Você vê que legal, a gente está falando de muitas coisas, né? Como eu faço isso há muitos anos, isso se tornou um momento vital do meu dia e eu passo tudo isso assim dessa maneira, é bem legal, tá? É um momento muito especial do meu dia a dia, esse momento. Outra coisa, assim, importante, né? Quando você começar a fazer o desmascaramento e fazer aqui o relaxamento na tua cervical, procure observar se você está com outras tensões no teu corpo, né? Faça um pequeno alongamento, simples alongamento, não estou falando nada de muito complicado, viu gente? É tudo coisa bem simples, que você faz em alguns minutos. Depois você anota uma sequência no caderno. Eu hoje não tenho isso anotado, eu procuro sentir como é que eu estou. Se eu sinto uma coisa eu faço, se não outra, às vezes não faço nenhuma delas. Mas são coisas que eu já fiz na minha meditação ativa e que são muito legais. Então assim, dá uma olhadinha na tua tensão, nos teus músculos, na pele, né? Às vezes você fica sem tocar a tua pele de uma maneira legal, né? Veja se tem alguma área que está doendo em você. Tem muita dor que a gente passa para o corpo, entendeu? Que a gente não fala, a gente não solta, a gente não reclama, e aí a gente vai somatizando dores, né? Então, veja se isso está acontecendo com você, veja se há desconforto, né? Estica o teu corpo, guarda um pouquinho para isso, né? Então, essas são dicas assim iniciais, né, do nosso processo de meditação. Agora, assim, realmente nós não vamos conseguir fazer hoje o processo todo da meditação. Nós vamos precisar de uma terceira live para falar, porque eu não queria me apressar. Mas eu acho que mais, eu não sei, acho que dá para fazer mais uns minutos e a gente terminar hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Outra coisa, a questão das emoções, né? Ou seja, existe uma autopercepção de emoção e assim, os estudos que eu estou fazendo na pós-graduação estão sendo bem legais em psicologia positiva. Existe uma dificuldade nossa em colocar nome no que a gente sente. Veja se você está com alguma emoção que você não consegue pôr um nome. E assim, veja se você está com estresse, você está se sentindo sobrecarregado com um monte de atividade? Você está com um problema com o teu passado, algo que você não conseguiu resolver direito? Ou você está ansioso porque o teu futuro está incerto? Hoje em dia está o futuro de todo mundo incerto, né? Mas assim, procure situar se o teu problema está no passado, presente ou futuro. Ah, meu problema está nos três. Pô, legal. Você tem bastante trabalho para fazer. Outra coisa, olha essa área aqui, ó. Se você tiver aqui, olha, pausou o vídeo, eu acho que a gente ainda tem um minutinho. Procure olhar essa área do teu... Se você está com muita ansiedade, eu recomendo hiperventilação. O que é hiperventilação? Você precisa ficar sentado, né, e respirar com bastante velocidade, até você ficar um pouquinho tonto. Faça isso várias vezes, vai ajudar no teu processo de ansiedade, tá? Então recomendo a hiperventilação. Bom, gente, nós temos que encerrar. Eu acho que o nosso tempo no Instagram cumpriu. Então eu agradeço muito. Essa live vai ficar no YouTube, Silvio Vilela, _Vila. Entre no nosso canal do Instagram, nós vamos ter um grupo de reflexão lá. Agradeço profundamente você estar comigo. Eu ainda vou abordar um pouco da meditação numa outra live, com mais calma, para concluir direitinho o nosso andamento aqui. Muito obrigado. Ouça de novo esse vídeo lá no YouTube, anote num caderno, faça isso. Tchau, obrigado, gente.